Uhum. E aí, eu achei interessante quando você estava falando do álcool que se você vai tomar, pelo menos espera um pouco, espera 4 horas da hora de você dormir, né? Para de tomar 4 horas antes de você dormir. O álcool em si, ele tem... O mais prejudicial dele é justamente o que ele faz no sono? Isso para um bipolar seria mais prejudicial, sem dúvida, né? Eu acho que... Mas isso é pela base da bipolaridade. Uma grande causa da bipolaridade, um dos grandes mecanismos, é esse alteração de ritmo circadiano. Basicamente, o relógio interno biológico está alterado. De que maneira? A imensa maioria dos bipolares, não são todos, mas a imensa maioria vai ter um padrão notívago, ou seja, noturno. A pessoa vai ser mais lenta pela manhã. Tem estudos até mostrando que ela tem menos apetite pela manhã e ela vai ligando ao longo do dia, até que a noite é o período mais produtivo dela e de madrugada mais ainda. É comum em todos os pacientes bipolares falarem o quê? Eu produzo mais à noite. Isso sempre foi assim. Desde criança, desde adolescente eu era assim. Eu dormia tarde, de manhã era lento, difícil. Esse é um padrão comum, de um ritmo biológico comum na bipolaridade. Essa preferência pelo noturno. E uma das coisas super interessantes que causam esse fogão é essa alteração do relógio interno, do ritmo circadiano. Tem vários mecanismos moleculares por conta disso, né? E a gente não percebe muito o que é um relógio biológico interno, né? Então, às vezes, fica parecendo viagem. Mas qualquer pessoa que já fez uma viagem internacional de mais de 12 horas sabe exatamente do que eu estou falando. Por quê? Porque tem um tal de jet lag tão violento que a pessoa sente que ela está de dia e está querendo dormir e está de noite e está querendo ficar acordado. Por quê? Porque a gente tem um ritmo biológico interno que é nosso, que é regido principalmente pela luz e pela escuridão. Ah, Renato, você está ficando místico. Incrivelmente não. Isso é um dos estudos e das vertentes de pesquisa científica mais atuais, né? A gente tem um tipo de célula específica no nosso olho que não serve para enxergar, não serve para nada. Ela só serve para identificar a quantidade de luz e enviar diretamente lá para o centro do nosso cérebro, que regula o nosso relógio biológico interno. Tem pessoas que têm esse relógio biológico mais ajustadinho, que ela começa a dar 9, 10 horas e começa a ficar com sono. Outras já está mais desajustado. Isso também é dado pelos hormônios, pelos picos de melatonina, né? O pico de melatonina é o que faz você ter uma sonolência. Em geral, a gente tem 2 picos de melatonina. Lá para 10 horas da noite, um pico grande, e lá para as 3 horas da manhã, um segundo pico pequeno. Super interessante isso também. Não estou falando de bipolaridade, estou falando de ser humano mesmo, né? Muita gente acorda 3 horas da manhã e acha que isso é um problema. Não é um problema, é normal o ser humano acordar às 3 da manhã. Porque você tem um primeiro pico de melatonina às 10 horas da noite, fica sonolento e dorme. Aí a melatonina vai caindo e você acorda às 3 horas da manhã. E depois um segundo pico. É por isso que 3 horas da manhã até entra, né, nos filmes, nos livros, como a hora do demônio, a hora do diabo, não sei o quê. Já ouvi falar disso. É justamente por essa questão que é puramente biológica, que fazia muito sentido quando a gente morava em caverna. Porque adormecer e ficar tranquilão adormecendo vale hoje em dia que você tem alarme, porta fechada e nenhum tigre rondando por perto, né? Justamente. Naquela época não era legal você ficar dormindo o tempo todo. Era bom você dar uma acordadinha, checar o ambiente e tudo, né? Isso é uma das teorias para essa oscilação da melatonina. Então, melatonina é só um dos motivos que coordenam essa questão nossa de relógio biológico interno. E aí vem uma questão super interessante, que vale para todo mundo, e no transtorno bipolar vale muito mais ainda, porque é o quê? O que inibe a melatonina? O que não deixa esse pico de melatonina acontecer? Por que é que você tem insônia? Por que é que você não sente sono 10 horas da noite? É por essa luz que está aí na sua cara o tempo todo.
Essa aqui. Do celular nem se fala, né? São as famosas telas, né? São as luzes azuis, né? Existe aí o quê? Essa luz entra no seu olho, vai lá nessa célula especial, vai lá dentro do seu cérebro e inibe a liberação da melatonina. O que essa luz está falando? Cérebro, não é hora de dormir não, tá sol, tá rolando um maior solzão aqui de fora, né? Tá na hora de dormir não, tá um sol e tanto aqui. Por quê? Porque o nosso cérebro evoluiu o cérebro humano evoluiu num ambiente que não existia luz, como a gente nasceu, toda a nossa geração está aqui no meio desse tanto de luz, a gente acha que isso é normal. Isso tem nada de normal. Milhões de anos, o ser humano só tinha uma fogueirinha ali. Alguém que já foi acampar e fez uma fogueirinha sabe que aquela luz ali não serve de nada, né? É algo bem pouquinho mesmo, né? Então, isso foi a nossa evolução. Então, o nosso corpo evoluiu num ambiente que era escuridão e luz pelo sol. Escuridão, luz pelo sol. O que o nosso cérebro aprendeu? Ele não aprendeu, na verdade, ele evoluiu dessa maneira. Se existe luz, é sol, é dia. Eu não preciso disparar melatonina, eu vou dormir de dia, tem sol. Se está escuro mesmo, é o quê? É hora de eu dormir. Então, vou disparar a melatonina, né? Isso é um mecanismo básico pelo qual a maioria das pessoas tem insônia hoje em dia. Não tem nada a ver. A pessoa chega lá, eu tenho insônia, dificuldade para dormir, toma remédio. Não tem nada a ver. É a higiene do sono. O primeiro tratamento que existe na Organização Internacional de Sono, na Organização do Brasil, da Europa, qualquer lugar, não é remédio para dormir. São várias estratégias técnicas chamadas higiene do sono. É isso que é o primeiro tratamento para insônia, principalmente para aquela insônia aguda, que é com menos de 3 meses, né? Baseado nisso, de você tentar recriar, vou resumir algo que tem vários passos, né? Mas recria um ambiente de caverna. Na caverna à noite tinha luz? Tinha luz nenhuma. Então você não pode ter uma tela na sua cara, um celular na sua cara, as luzes que a gente está em casa o tempo todo. Era quente ou era frio? O que você acha que é uma caverna, né? Como que era a situação? Tinha barulho, tinha uma musiquinha rolando, tinha televisão ligada no quarto com explosões de filme ou não? Vai recriando esse ambiente. O mesmo ambiente que o ser humano evoluiu é um ambiente adequado para o seu sono. Muita gente se surpreende. Você não tem ideia de quantas pessoas falam, eu sou da noite, sou da madrugada. Não é nada. Eu achava que eu era assim. Vai para uma fazenda. Aí eu comecei a fazer terapia, comecei a fazer higiene do sono e mudou para 1000 vezes melhor, assim. Pois é. Eu sinto o sono no horário que tem que sentir, 11 horas da noite mais ou menos, apago, acordo 7 horas da manhã mais ou menos e... Exatamente. Muita gente tá enganada, viu? Você tá dando um excelente testemunho disso, né? Eu tinha um amigo que achava que dormia 2, 3 e esse era o ritmo natural. Ele foi para a fazenda e se surpreendeu descobrindo o quê? Que na verdade o ritmo dele é o contrário disso. Ele dorme 9 da noite e acorda 4 da manhã. Olha aí. Totalmente diurno ele, né? Só que ele achava que era noturno. Por quê? Porque a gente manipula o nosso ambiente agora. Nosso ambiente é totalmente diferente. Eu não estou te falando vai para a selva, não. Nem de fazenda eu gosto, né? Eu nem gosto de pisar lá. Mas eu gosto da cidade, mas eu não vou deixar isso alterar, ou pelo menos tentar o máximo possível, não deixar que isso altere o meu cérebro, minha saúde do corpo. Como? Sabendo o mínimo sobre o que no nosso ambiente influencia a minha saúde mental e de corpo, né?